Olá a todos, vamos dar início a mais uma análise Trader Pro para o dia 24 de novembro, uma quarta-feira, começando com o gráfico de Bovespa, que ontem fez um movimento bem agudo de correção, perdendo o suporte 69 mil pontos, perdendo também, até antes disso, a LTA, e encostando na Bollinger inferior, e perdendo depois até o patamar de 68 mil pontos. Uma sinalização bastante negativa, formamos um pivô de baixa no gráfico diário, então, portanto, o índice se encontra em tendência de baixa no momento. Dow Jones, que também ajudou, claro, essa queda, caiu também com força, mas ainda se mantém acima dessa zona de suporte, na faixa dos 11 mil pontos, conseguiu sustentar. Vamos ver se esse suporte vai ser forte o suficiente para manter esse patamar e não deixar que o índice norte-americano vire para a tendência de baixa também, como nosso índice brasileiro. Passando agora para os papéis, Petro 4, que segue em tendência num movimento bastante fraco, né? Fez um pivô de baixa já no dia anterior, na segunda-feira. Ontem, terça-feira, confirmou esse movimento, então segue em tendência de baixa. E o papel não dá entradas claras nem vendas no momento. Seria interessante aguardar agora uma retomada, um repique e teste novamente de um suporte, formação de um candle de reversão, para podermos nos posicionar na ponta da venda no momento. Operações na ponta da compra são muito mais arriscadas por estar em tendência clara de baixa. Vale 5, papel que ainda se mantém acima da zona de suporte, não fez um pivô de baixa, suporte na faixa de 47,60. Se perder esse patamar, forma um pivô de baixa até um pouco antes, se perder esse ponto aqui, esse suporte, mas a região de 47,65 é a conclusiva para a definição de uma nova tendência do mercado. Então vamos aguardar também não vejo entradas claras, nem na ponta da compra, nem na ponta da venda. Seguindo agora para os papéis, BBAS 3, BBAS que formou um pivô de baixa também, perdeu um suporte, aliás perdeu vários suportes, perdeu esse patamar, depois perdeu esse patamar aqui também. Então, papel mostrando muita força vendedora, perdendo 32,70 que foi definitivo, depois encostou nesse patamar um pouco mais abaixo, se sustentou 32,30, sustentou aqui, mas tendência de baixa, papel já um pouco esticado para baixo, pode ser até que aconteça algum repique para cima no curtíssimo prazo, mas a tendência agora é de baixa. Pomo 4, papel que vale a pena acompanharmos por estar fazendo estreitamento das bandas de Bollinger, está numa congestão, e essa consolidação é um pouco mais extensa e rompimento dos 6,90 pode gerar uma entrada na ponta da compra. Os papéis para se operar na ponta da compra vão começar a ficar um pouco mais raros agora. Vamos atentar para esse papel que faz um estreitamento das bandas de Bollinger e pode ser um movimento interessante. O ZIN 5, o setor siderurgia ontem apanhou muito. O ZIN 5 também já vinha mostrando fraqueza ao longo dos últimos meses. Ontem confirmou um pivô de baixa aberto já na própria terça-feira, na segunda-feira, perdão. E ontem acabou confirmando, abrindo um gap de baixa. Fez uma sinalização bastante negativa, tem suporte mais abaixo na faixa de 19,60 aproximadamente. Então é um papel que só o teste aqui dessa região, ou principalmente um teste de 21,10 com candle de reversão, poderá gerar uma operação na ponta da venda. Teste de 19,60 gera uma operação contra tendência na ponta da compra. MMXM3, papel que também perdeu um patamar importante, confirmou a perda desse fundo e testou um fundo anterior já. O papel fez um movimento bastante agudo de correção, volume acima da média, encostou, perdeu até esse patamar de 2,80, tem um pouco mais abaixo
a faixa de 12,60 se sustentou nesse nível. Papel também que, se fizer um candle de reversão, pode até gerar uma operação na ponta da compra, mas também nada interessante. LLX, que testou um suporte em 8,70. O papel até comentado ontem no fórum. Testou esse suporte, chegou a perder, formou um candle não altista, mas com uma longa sombra inferior, mas também não vejo nenhuma entrada clara. Fez um pivô de baixa também, o papel entrou em tendência de baixa, quando perdeu 9,10. Também, se fizer um candle de reversão nesse patamar, pode gerar uma operação contra a tendência, já está um pouco esticado para baixo no curtíssimo prazo. Outros papéis, PDGR3 também caiu com força, o movimento corretivo foi intenso, se segurou ainda nessa zona de suporte, está prestes a fazer um pivô de baixa também, mas por enquanto chegou a perder no intraday, mas no fim do pregão se recuperou. Se perder 10,5, 10,10, forma um pivô claro de baixa, passa a tendência terciária de baixa. Lame 4 também se segurou nessa faixa de 16,40 aproximadamente, e se perder esse patamar também forma um pivô de baixo. Um candle de reversão aqui junto da Bollinger inferior e junto desse suporte pode ser interessante. O papel ainda não está em tendência de baixa, está com uma cara clara, fez um topo abaixo do anterior, uma cara feia, aliás, perdão. Fez um topo abaixo do topo anterior, mas se segurou nessa zona de suporte, nesse fundo. Se perder, abre espaço para mais quedas, fica com uma cara muito mais feia. RDCD3, papel que fez um movimento interessante, abriu em queda forte, testou a média móvel testou a Bollinger inferior, produziu depois um movimento de recuperação, fechando o dia com uma longa sombra inferior, fez uma espécie de martelo, mas o papel já vinha em tendência de baixa, média móvel de 21 apontando para baixo, de 9 lateral, até uma entrada na ponta da compra foi possível ontem, mas apenas um repique, uma entrada arriscada, não faria isso, não entraria nesse trade, mas é um papel assim, que fez um movimento curioso. Para finalizar, Vivo 4, que também testou um topo anterior rompido, em cima, um pouco abaixo da média móvel de 21, se recuperou ao longo do pregão e formou um candle de reversão, um martelo, claro, martelo clássico, e o rompimento da máxima desse martelo gera uma entrada, mas também não vejo nenhuma chance muito grande desse trade dar muito certo, mas é uma entrada possível, um dos pouquíssimos papéis que gerou uma entrada na ponta da compra com um setup claro. Na verdade, todos esses papéis comentados, não vejo nenhuma entrada clara, nenhuma oportunidade. Esse eu acho que é o melhorzinho deles, mas as facas estão caindo ainda. É momento de ter calma, é momento de aguardar uma definição de cenário. Vamos aguardar um candle de reversão, vamos aguardar um desdobramento do cenário, né, e para podermos pensar em operações mais seguras. Bom, vamos encerrando por aqui, nos vemos ao longo do dia no fórum e às 10h30 no chat. Um ótimo dia e ótimos trades a todos.